assim, dar aula, eu sempre quis. Tanto que quando eu saí da faculdade, a gente se forma ali em dezembro, em janeiro eu já estava com a minha inscrição pronta para começar minha pós aqui na Uniderp. Então já entrei para fazer a pós. Para quê? Porque eu queria dar aula. Terminei a pós. Eu fiz uma entrevista com o coordenador da época da Uniderp, que era de Rio Verde. Ele falou, olha, estamos aqui em abril, maio, mas estamos começando a selecionar. Deixa o seu currículo aqui. Chegou em junho, me chamou de novo. Ó, julho vai começar. Só que eu só tenho aula de civil. Por que civil? Porque o código tinha mudado. Lá vem Em na 2003, o código só tinha um ano. Eu falei, transição. vamos encarar. É, Eu lógico. tenho que entrar, né? E matéria civil é uma das mais amplas, o código mudou Sim, completamente. né? E fui, e nunca mais saí.